going? Up to my shack. What the hell for? Because when I left yesterday, I turned the lights off. Essa cena do filme O Enigma de Outro Mundo resume muito bem o sentimento de boa parte da população americana e depois mundial no ano de 1982. Não apenas no ano, mas apenas no verão de 1982, a gente teve algo muito estranho acontecendo. Todos queriam investigar, descobrir que fenômeno era aquele. Porque no intervalo de apenas 6 semanas, sete filmes de ficção científica foram lançados. E não são qualquer tipo de filme, a gente está falando de 7 dos melhores filmes de ficção científica que influenciaram e influenciam o gênero até hoje. E o mais interessante é que nesse ano, apenas 2 filmes importantes e interessantes de fantasia foram lançados. E a partir daí, o cenário se intensificou cada vez mais. Existe uma frase de Tolkien que vai nos ajudar a entender esse fenômeno, mas primeiro a gente precisa falar sobre o que aconteceu no verão de 1982. Por que é que 7 filmes de ficção científica tão bons foram lançados num intervalo tão pequeno? Tudo começa em 1977. Quando Star Wars foi lançado, aquilo foi uma surpresa gigantesca. George Lucas não era um diretor famoso, ele nunca tinha feito ficção científica. Aliás, esse era um gênero que ainda era incipiente, ainda estava engatinhando, não existiam filmes que realmente traziam muito dinheiro, que eram blockbusters, campeões de venda. Então, quando surgiu Star Wars, que ninguém sabia o que era, não era baseado em um livro, não era baseado numa história já conhecida. Quando surge Star Wars e aquela multidão de gente vai assistir e ele fica por meses em cartaz e aquilo virou uma euforia e as pessoas querem mais daquilo e querem continuação. Quando surge isso, as produtoras foram pegas de surpresa. Elas não faziam ideia que existia tanto potencial no gênero de ficção científica. Então, todas as produtoras começaram a pensar, caramba, a gente tem alguma coisa para produzir nessa área? Galera, cadê os roteiristas? Cadê os diretores? Vão fazer alguma coisa na área de ficção científica, porque eles viram que existia mercado. Nos anos seguintes, eles foram testando várias coisas. Algumas deram certo, outras nem tanto. O exemplo de algo que deu muito certo foi Alien. Só que daí depois também tiveram outras coisas que não foram tão legais. E boa parte daquilo que eles conseguiram desenvolver para se tornar realmente bom surgiu no ano de 1982. E para você ter uma ideia de como que os roteiristas conseguiram capturar de diferentes formas a ficção científica, vamos dar uma olhada em quais são esses filmes. Porque a ficção científica em si, você pode ter ficção científica pura, o caso de 2001, A Odisseia no Espaço, uma ficção científica pura. Na maioria das vezes, a ficção científica trabalha quase como um subgênero, ou um gênero associado, aliado, que vai dar apoio a outro gênero. Então, é ficção científica e terror, ficção científica e aventura, ficção científica e drama, coisas assim. Dá uma olhada em como foi a criatividade para criar histórias únicas, interessantes, que marcam a nossa vida até os dias de hoje. Blade Runner, do Ridley Scott, combinou elementos de noir e ficção científica. Ele criou uma atmosfera distópica que explora questões de identidade, humanidade e consciência. Esse é um filme para analisar questões filosóficas profundas. É um filme muito bonito e muito reflexivo. Então, ficção científica, que muitas vezes era visto como uma coisa meio boba, meio até infantil em alguns casos, ela tomou conotações filosóficas profundas e interessantes. Esse não foi um filme que performou bem no cinema. Ele não rendeu bilheteria boa, mas ele se tornou um clássico cult e até hoje quem gosta de ficção científica conhece Blade Runner e gosta do trabalho do Philip K. Dick, que fez Blade Runner, que fez também O Homem no Castelo Alto, que é uma série que eu gostei pra caramba, teve um final apressado, mas é uma série boa da Amazon também. O Enigma de Outro Mundo, outro filme que também não performou muito bem nos cinemas, mas que depois se tornou um clássico, um cult. Ali o John Carpenter, o cara que é o mestre do horror, John Carpenter combinou elementos de suspense, terror e ficção científica
numa narrativa de terror psicológico em um cenário completamente isolado. Então agora você tem alguns elementos ali parecidos com o que a gente já via no Twilight Zone, no Além da Imaginação, onde você tem a tecnologia e também essa questão científica sendo vista e explorada numa perspectiva mais assustadora. Você tem ET, o extraterrestre, onde o Spielberg traz para as crianças e para a família a ficção científica que estava sendo agora feita em todos os lados apenas para adultos com temas pesados, agora estava sendo feita apenas com terror e outras coisas do gênero. Ele traz a ficção científica para o ambiente familiar, para as crianças, só que com muita beleza, numa história sobre amizade, empatia, uma narrativa simples, mas que toca muito em várias emoções humanas. Você tem Tron, que tem uma narrativa dentro do mundo digital. Então, a inovação foi fazer essa conexão com o virtual, algo que se tornaria recorrente em vários outros filmes e que é uma realidade em vários sentidos já hoje, é claro, não nesse sistema de Tron, e que está para lançar um novo Tron, né? O outro que teve recente não foi tão legal, mas estão para lançar mais um Tron. Você tem a Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Jornada nas Estrelas já existia desde 1966, com a série. Só que estava meio se arrastando, não estava tão legal. É esse filme, de 1982, que muda completamente o jogo para a Jornada nas Estrelas, porque esse é um filme que traz uma história muito mais profunda, muito mais refletida, complexa, com um final maravilhoso, aquela cena do Spock. Se você ainda não assistiu, não vou dar spoiler, mas é uma das cenas mais bonitas de toda a saga Jornada nas Estrelas. Você tem Poltergeist, também lançado em 82, nesse mesmo verão, que é uma mistura de ficção científica com horror. Então os roteiristas, olha como é que funciona a cabeça do roteirista. Ele pensou, e se a gente pegasse Exorcista, por exemplo, e transformasse isso em algo tecnológico? Misturássemos toda a questão da religiosidade, da mística, da superstição e da espiritualidade que envolve esses assuntos de filmes de terror e a gente colocasse algum tipo de base científica ou elementos. Então você tem ali a questão das diferentes dimensões, você tem uma perspectiva científica tanto para a comunicação como para a existência dos poltergeists, dessas assombrações, e introduz ali uma forma bem diferente de tratar esse assunto. E você tem Mad Max 2, que é infinitamente melhor do que 3, melhor do que o 1, mas ainda não consegue ganhar, na minha opinião, de Mad Max Estrada da Fúria. Mas é um filme excelente e que daí combina ficção científica com distopia e um mundo pós-apocalíptico. Veja quantas formas diferentes que existem de se trabalhar a ficção científica. Mas daí vem a pergunta. Eu falei aqui o que cada um deles tem diferente, como cada um trabalhou de forma diferente a ficção. O que eles têm em comum? E o que eles têm em comum é que, assim como disse Tolkien, eles são uma versão da fantasia. E ao se tornarem uma versão da fantasia, não estou dizendo que uma versão melhor, mas ao se tornarem uma versão da fantasia, as ficções científicas mataram a fantasia. Mas antes de falar da morte da fantasia, eu quero falar para você da Insider, que está patrocinando o vídeo de hoje e que tem lançamentos maravilhosos nesse mês, entre eles a calça Future Form, que tem tanto no modelo masculino e feminino. Ela é essencial para o seu guarda-roupa. Você sabe que a Insider, quando faz um produto, é para valer, é de qualidade, e esse é o caso com as calças Future Form também. Ela é versátil, confortável, você tem total liberdade de movimentos, é muito agradável, ela tem um elástico interno que ajuda para caber em corpos diferentes, de tamanhos diferentes, 2 bolsos frontais com zíper invisível. Ela é minimalista, oferece já as qualidades tecnológicas que você já conhece da Insider, ela desamassa no corpo também. O cupom você já conhece, é Jurandir, e com esse cupom você ganha 18% de desconto se for a sua primeira compra. Você está pensando aí, será que é realmente bom? Faz o teste, 18% de desconto na sua primeira compra. E depois que você fizer essa primeira compra, você vai querer fazer a segunda compra, não tem problema, você vai usar o cupom Jurandir, e a partir da segunda compra vai ter 12% de desconto. Confere lá no site. Tolkien gostava de algumas obras de ficção científica
e ele chegou a comentar sobre a ficção científica. Dá uma olhada nessa frase, nesse texto que ele escreveu a respeito da ficção científica. Ele diz assim: a relação entre ficção científica e fantasia é difícil e de grande importância temática. Obviamente, muitos leitores de ficção científica são atraídos por ela porque realiza a mesma operação que a fantasia, proporciona recuperação e fuga, que são analisados por mim em meu ensaio sobre contos de fadas, e maravilhamento também. Mas quando invocam a palavra ciência e utilizam um elemento de conhecimento científico, muito variável às vezes em escopo e precisão, os autores contemporâneos são mais capazes de produzir a suspensão da descrença. O lendário professor de laboratório substituiu o mago. Mas como que funciona isso? De que forma que a ficção científica é tão parecida com a fantasia? A gente precisa primeiro definir esses conceitos, porque eles são tão próximos, na verdade, que chegam a se misturar várias vezes. Por exemplo, Marvel. O conteúdo da Marvel fica entre esses dois mundos. Homem de Ferro é considerado ficção científica, Thor é considerado fantasia, enquanto que Doutor Estranho é ambos. E muitos definem, na verdade, a definição oficial para os filmes da Marvel em geral é de fantasia científica. É literalmente o casamento entre ficção científica e fantasia. Por isso, na análise que eu vou fazer a respeito desse assunto, eu não vou considerar os filmes da Marvel. Porque os filmes da Marvel, apesar de eles serem tanto ficção científica como também fantasia, a maioria deles, eles são um gênero à parte. Eles são um gênero que a gente vai ter que considerar de agora em diante, que é o gênero super-herói. E eles quebram a bolha, eles estragam as estatísticas, então a gente não vai usar os filmes da Marvel como referência. Mas para a gente ter uma definição ideal sobre o que significa, para a gente ver, você vai ver como que ao longo da história a fantasia está apanhando da ficção científica, feito um cachorro vadio. Não bata em cachorro vadio, tá? É só uma ilustração. Vamos usar uma definição sobre o que é ficção científica, que é do Dicionário de Estudos de Cinema de Oxford. De acordo com o dicionário, diz a seguinte: ficção científica é um gênero caracterizado por histórias que envolvem conflitos entre ciência e tecnologia, natureza humana e organização social, em mundos futurísticos ou fantásticos, criados no cinema através de iconografias, imagens e sons distintos, frequentemente produzidos por meio de tecnologia ou efeitos especiais. Ou seja, o que está em primeiro plano, que é mais importante nos filmes de ficção científica, é como que a ciência e a tecnologia impactam e mudam completamente a forma como as pessoas vivem. É esse impacto que vai gerar o conflito, que vai gerar toda a dinâmica diferenciada de uma história de ficção científica. Ou seja, filmes como Avatar, Star Wars, Jurassic Park, Transformers, ET, Interestelar, Matrix, Star Trek, MIB, Perdido em Marte e assim por diante, porque tem muito filme de ficção científica e muitos deles são realmente muito bons. Já a fantasia, a definição é qualquer tipo de filme de ficção que não visa o naturalismo ou realismo, mas que cria e explora mundos impossíveis, alternativos ou mágicos por meio cinematográfico. Os atributos visíveis desses mundos de fantasia são muitas vezes mais importantes do que o tema ou o enredo do filme e se baseiam na capacidade do cinema de inventar mundos impossíveis através de animação, modelagem e outros efeitos especiais. Ou seja, é um mundo que é natural por sua própria natureza, não pela tecnologia, mas pela sua natureza, ele é fantástico e é impossível. Não tem como existir. Então, você vê, você sabe que não tem como existirem orcs, trolls. Então, você já tem uma ideia. Então, quais filmes? Senhor dos Anéis, Harry Potter, A Bela e a Fera, Piratas do Caribe, Jumanji, Game of Thrones. São todos filmes de fantasia. Agora, o que acontece é que hoje a maior parte da fantasia que está sendo feita não é em filmes live action. Ela está aparecendo basicamente em 99% das vezes em animações, em desenhos. E tem muitos motivos para isso. O principal é que você já parte daquele rompimento da descrença,
você já parte muito fácil dele, porque já é uma animação, então qualquer coisa pode acontecer no desenho. Outra coisa é mais fácil de você fazer esses mundos criativos, diferentes, imaginativos nos desenhos. Então você tem Divertidamente, Frozen, Toy Story, Super Mario, vai lançar o novo Senhor dos Anéis, que tá bonito, tá interessante, ou tem algumas preocupações com relação à história ali, que é no formato de anime, e a gente vai ver como vai ser. Mas vamos dar uma olhada historicamente como que é essa relação. E você vai entender por que é que eu estou dizendo que a ficção científica matou, assassinou cruelmente a fantasia. Por que que eu estou dizendo que isso aconteceu? A gente já vai entender. São dois motivos, o motivo histórico e o motivo narrativo. Mas primeiro, dá uma olhada nessa tabela. Esses são os filmes mais vistos na década de 80 do gênero ficção científica e fantasia. Você pode ver pelo gráfico que fantasia teve 9 filmes que tiveram relevância de bilheteria na década de 1980, enquanto ficção científica teve 17 filmes. Não só isso. Quando você vai ver o orçamento não, quanto que rendeu de bilheteria, a bilheteria da fantasia, 460 milhões de dólares, contra 2 bilhões e 700 milhões da bilheteria de ficção científica. Então, pensa o seguinte, você que é um produtor em Hollywood, você tem uma empresa que produz filmes, e daí você olha para esses números, e chega então alguém para você falando, cara, eu quero fazer esse filme de ficção científica, e chega um outro, olha, eu quero fazer esse filme de fantasia. Os produtores, eles são racionais, eles vão pensar, bom, ficção científica dá muito mais dinheiro do que fantasia, esquece fantasia, vamos fazer ficção científica. Na década de 1990, você tem esse caso novamente, fantasia, apenas 4 filmes na década, 4 filmes em uma década inteira, filmes relevantes de fantasia e 23 filmes de ficção científica. Fantasia gerou só 790 milhões de dólares de bilheteria, e agora ficção científica subiu para 7 bilhões de dólares. Veja, começou ali com 2 bilhões, na década seguinte deu um salto para 7 bilhões. E na década de 2000, mesma coisa, subiu para 8 bilhões. Fantasia subiu bastante para 4 bilhões. Por quê? Porque nós tivemos os abençoados Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis. E quando surgiu a trilogia do Senhor dos Anéis, todo mundo pensou, finalmente, chegou a chance de a fantasia ter o seu lugar ao sol e conseguir prosperar. Acontece que você fazer alguma coisa no nível de Senhor dos Anéis é extremamente difícil, então nem todo mundo conseguiu se manter nesse nível e foi aos poucos decaindo a qualidade, ao ponto de que na década de 2010 apenas 3 filmes de fantasia tiveram algum sucesso, que é justamente O Hobbit, que navega no hype do Senhor dos Anéis, 2 bilhões e 900 milhões, enquanto que ficção científica sobe para 12 bilhões e 700 milhões. Ou seja, não tem como. As produtoras olham para isso e para eles o cálculo é muito simples. É muito mais provável que a gente vai conseguir retorno financeiro com filmes de ficção científica do que com fantasia. E a gente chega na nossa década de 2020 e a gente tem 2 filmes de fantasia que tiveram algum resultado expressivo das bilheterias, que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e Mortal Kombat. Cara, Mortal Kombat é ruim. Eu acho incrível como até hoje não conseguiram acertar Mortal Kombat, cara. É incrível. O negócio ele já tem todo um lore, tem toda uma base de fãs, uma base de história, e os caras conseguem fazer. É ruim, os diálogos são horríveis, as histórias são podres. Mortal Kombat, que desperdício. O que tudo isso nos apresenta? Nos apresenta, obviamente, que a ficção científica está em predominância e existe um fator histórico e um fator narrativo. O fator histórico é porque é o hype. Um hype que foi lançado lá em 1977 com Star Wars e continua até hoje. Por quê? Porque ficção científica é um gênero que consegue transportar a gente para realidades diferentes, mas que não parecem são impossíveis, não são tão impossíveis. Daí a gente entra no segundo fator, que é o que o Tolkien fala, que é o fator narrativo. A suspensão da descrença, no caso de ficção científica, é muito mais fácil. O que é suspensão de descrença? Toda vez que você senta para assistir um filme,
você começa desacreditando de tudo que está ali. É fantasia, é mentira, faz de conta. O filme, então, vai contando verdades, e a grande estratégia de bons escritores é saber contar verdades, principalmente no começo do filme. Ele tem que encher essa história de verdades profundas. Quando eu falo verdades, estou falando de verdades filosóficas, verdades existenciais profundas, que faça com que você se identifique com essa história e você rompe essa barreira da descrença, e quando você vê, você está mergulhado na história. Pois bem, com ficção científica é muito mais fácil, porque ela tenta dar um ar de cientificidade para tudo que ela faz. Já no caso da fantasia, não existe nenhuma possibilidade científica. Ninguém vai falar assim, não, mas existe um mundo do Senhor. Há uma possibilidade de existir um mundo com orques e com árvores falantes, sabe? E com senhores das trevas, que tem um olho de fogo gigante. Cara, você sabe que já extrapolou demais a realidade. Não existe nenhuma base científica, não existe nenhum apelo científico para isso, porque não é a pegada. Agora, o legal da fantasia, e Tolkien explora muito disso, é que ao ela usar elementos fantásticos, elementos aparentemente impossíveis, ela ressalta o tema. O tema fica em maior evidência, e com isso a gente consegue compreender melhor, de forma mais bonita e profunda, a mensagem que o escritor está querendo comunicar para a gente. Para Tolkien, a fantasia nos capacita e nos oferece, na verdade, 3 funções principais. A primeira é a recuperação, que é a capacidade da gente enxergar o mundo com novos olhos, livres das banalidades, e daí a gente poder se encantar com esse novo mundo. A segunda função é o escapismo, ou seja, você foge dos detalhes indesejados da realidade, e é uma função legítima de narrativa, onde você vai pegar esses detalhes da nossa realidade que são indesejáveis e reformular em uma nova luz, porque quando a gente olha da nossa perspectiva, dentro da nossa realidade, às vezes a gente não consegue enxergar quão ruim ela é, quão ruins são os elementos que estão presentes na realidade, mas quando você coloca na fantasia, numa luz diferente, você consegue enxergá-los. E também tem o ponto da consolação, que é a eucatástrofe, o final feliz, que proporciona um alívio emocional profundo. Ele tem uma grande inspiração aqui por parte da tragédia, né? A tragédia grega, onde você tem que ter aquele final, onde você vai ter uma catarse, mas no caso dele não é a tragédia, é a comédia, no sentido da literatura clássica, né? Das peças clássicas. Comédia é aquilo que tem um final feliz, e tragédia é aquilo que tem um final triste. Então, a fantasia ela tem vários elementos positivos ao lado dela, porém ela é difícil de adaptar. E muito do que a gente viu de fantasia até hoje são adaptações de livros. É muito raro você ver alguma fantasia que seja criada originalmente para o cinema, porque a imaginação desses cenários complexos, profundos, a criação, essa coisa de tecer uma realidade complexa que vá se expandir por anos, séculos, milênios, no caso de Tolkien, ela demanda um trabalho que não é o trabalho normalmente associado com filmes onde você está pensando apenas naquele momento, naquele período de um ano que vai se passar a história, às vezes de um mês, às vezes de uma semana, quando muito. Então, ela é mais difícil de se criar. Mas eu ainda espero que a gente consiga ter boas produções, porque elas têm sido feitas em séries. As séries têm conseguido extrair muito bem, porque a fantasia normalmente, como eu falei, como ela se expande muito mais do que a ficção científica, ela abrange um período muito maior para explicar todo o universo que foi criado, normalmente ela demanda que essas histórias sejam criadas numa perspectiva mais longa, por isso que fantasia normalmente são filmes mais longos ou séries longas também. Então você tem Game of Thrones, que leva bastante tempo para a gente conseguir entender toda a complexidade dinâmica daquele mundo criado. The Witcher também conseguiu ter bastante sucesso. Stranger Things, que é uma fantasia moderna, recente, né? E que traz elementos fantásticos para um mundo real, que também é algo bem interessante. His Dark Materials, que é uma série que também começou muito bem e daí foi desandando um pouquinho. A última temporada ficou bem mais ou menos. Sandman, isso para citar algumas séries. Então, nas séries se consegue fazer melhor a fantasia, se desenvolver melhor ali.
Mas eu fico na espera e na torcida porque existem grandes escritores de fantasia cujos materiais poderiam ser adaptados para o cinema, mas a adaptação desses materiais requer muito investimento financeiro. Então imagina adaptar um Patrick Rothfuss. O cara tem obras muito boas, mas vai demandar um custo muito alto de investimento para conseguir fazer isso. A Susanna Clarke é uma das minhas autoras preferidas aí de fantasia da atualidade. Ela escreveu Piranesi, que é um livro lindíssimo, que assim, é um dos finais mais surpreendentes. Ele é bem difícil, na verdade, é complexo, mas um dos finais mais lindos que eu já vi, é muito profundo. Então a fantasia ela consegue lidar com esses temas. A N.K. Jemisin também, e o Brandon Sanderson, que o cara é o nome da fantasia hoje em dia. Parece que um dos seus livros vai ser adaptado, pelo menos ele colocou à disposição para adaptação, mas é aquilo, é uma obra que requer um investimento altíssimo e alta capacidade de adaptar, porque daí você vai pegar aquele mundo complexo e vai querer colocar em 1h30, 2 horas, normalmente vai ficar bem esquisito, bem superficial. Então demanda também uma boa vontade por parte dos roteiristas, dos produtores, dos diretores para conseguir fazer esses materiais funcionarem. Mas e você? Qual que você é? Você é time fantasia ou time ficção científica? Eu reconheço que muito da fantasia que foi feita é bem ruim, de baixa qualidade, mas eu ainda prefiro fantasia. Eu gosto muito de fantasia, gosto de ficção científica também, mas eu acredito que a fantasia é um gênero que é capaz de expor muito mais de temas bonitos e complexos através de uma realidade paralela em que você consegue explorar a natureza humana de uma forma mais profunda. Então eu acredito que existe muito espaço para fantasia, só que ela não tem sido bem feita. Felizmente, nas séries isso tem sido melhor aproveitado. Não se esquece de se inscrever nesse canal e também deixar o seu like. Um forte abraço e arrivederci.